Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor abençoe seu dia e guarde seu coração na paz. Nesta sexta-feira, a liturgia nos convida à reconciliação com os nossos irmãos, a exemplo de Saul e de Davi, e escutar o chamado à missão, a exemplo dos 12 apóstolos. Renovando nosso sim ao chamado de Deus e buscando a graça para sermos promotores do perdão e da paz, celebremos com fé e misericórdia. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens, até os rochedos das cabras monteses, e chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo, e disse aos seus homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho. Davi levantou-se a seguir, saiu da gruta e gritou atrás dele: Senhor meu rei! Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se, e disse a Saul: Por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta. Renunciando a matar-te, poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é um ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja nosso juiz e que ele me vingue de ti. Mas eu nunca levantarei a minha mão contra ti. Dos ímpios sairá a impiedade, diz o antigo provérbio. Por isso, a minha mão não te tocará. A quem persegues tu, ó rei de Israel? A quem persegues? Um cão morto e uma pulga. Pois bem, o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti. Que ele examine e defenda a minha causa e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul lhe disse: É essa a tua voz, ó meu filho Davi? E começou a clamar e a chorar. Depois disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu só te tenho feito mal. Hoje me revelaste a tua bondade para comigo, pois o Senhor me entregou em tuas mãos e não me mataste. Qual é o homem que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir embora tranquilamente? Que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Agora eu sei com certeza que tu serás rei e terás em tua mão o reino de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé,
Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura ouvimos como Davi poupou a vida de Saul, movido por piedade e temor ao Senhor, e como Saul finalmente reconheceu a unção de Davi para ser o rei de Israel. Foi um momento de perdão e de libertação. Queridos, em nossos desentendimentos no dia a dia, nós também, como Davi, temos chance de revidar, com uma palavra dura, com um comentário que humilha, com uma ironia, com um troco na mesma moeda. E a carne até diz, é justo, mas o Espírito Santo nos chama a outro caminho. Justiça sem vingança, firmeza sem ódio, verdade sem maldade. O salmo de hoje parece nascer desse coração perseguido, mas confiante. Quando nos sentimos atacados, injustiçados, incompreendidos, a tentação é resolver na força. O salmo nos lembra, Deus é abrigo. E quem se abriga em Deus, aprende a não agir no impulso. No Evangelho de hoje, Jesus sobe ao monte, tradicionalmente um lugar de encontro com Deus, e escolhe 12 discípulos. Eles foram escolhidos para receber seus ensinamentos e autoridade para pregar e expulsar demônios. Aqui nós vemos o início da missão dos apóstolos. Eles não foram escolhidos por mérito, mas por amor. Nós também somos chamados por Cristo, cada um de nós, para estar com Ele e para anunciar o Evangelho no nosso cotidiano. É preciso estar com Jesus primeiro. Esta ordem é fundamental. Primeiro ficar com Jesus, depois ser enviado. Se nós queremos agir no mundo sem estar com Jesus, nós nos perdemos. A gente se irrita demais, reage demais, se cansa demais, entra em disputas e amarguras. Mas quando nós ficamos com Jesus, na oração, na palavra, na Eucaristia, na entrega do coração, recebemos um espírito novo, espírito de mansidão e coragem, de misericórdia e firmeza. A misericórdia relaciona as leituras de hoje. Davi escolhe a misericórdia. Jesus forma uma comunidade para anunciar o reino, e o reino não se constrói com vingança, mas com amor. Não com humilhação, mas com perdão. Não com violência, mas com santidade. Deus nos chama a vencer como Davi venceu, com um coração limpo. E nos chama a ser discípulos, ficar com Jesus e levar Jesus aos outros. Queridos, elevemos as nossas orações a Deus. Que o Senhor nos fortaleça e nos dê a graça necessária para vivermos nossas missões diárias, em nossa família, em nossa paróquia, em nossa vida. Que contemos sempre com sua piedade, pela qual clamamos no Salmo 56, e confiemos que Ele nos envia a sua graça e verdade. Caminhemos firmemente com Jesus. Oração. Pai Santo e Misericordioso, nós os louvamos e vos agradecemos pela vossa palavra que hoje nos ensina o caminho da mansidão e do discernimento. Quando nós somos feridos, injustiçados e provocados, guardai-nos, Senhor, para que nós não caiamos na vingança e no mal. Dai-nos um coração como o de Davi, forte para suportar, humilde para perdoar, fiel para não revidar. Livrai-nos do impulso que destrói e dai-nos a sabedoria que edifica.
que nós saibamos reconhecer as tentações disfarçadas de oportunidades e escolher sempre aquilo que é da vossa vontade. Senhor, nós vos pedimos também, chamai-nos novamente para estar com Jesus. Renovai em nós o amor pela oração, pela palavra e pela Eucaristia. Fazei de nós discípulos verdadeiros, enviados para levar paz, reconciliação e esperança. Abençoai nossas famílias, curai os doentes, consolai os aflitos, sustentai os que estão cansados. Que à sombra de vossas asas nós encontremos refúgio e coragem para viver o bem. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor lhe dê discernimento, mansidão e um coração firme no bem. Uma abençoada sexta-feira para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.